Diz assim, a palavra do Senhor, Efésios 6, do 10 ao 17. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui. Irmãos, irmãs, cedo ou tarde, mais rapidamente ou mais lentamente, cada cristão vai perceber um dia que a caminhada com Cristo nesse mundo não é um parque de diversões. A caminhada com Cristo nesse mundo não é um condomínio fechado, onde você está ali, os seus filhos andam tranquilamente, brincam tranquilamente, mas não é a fazenda Vale Imperial, E Pedro, Giovana, até Daniel anda lá tranquilamente. A nossa caminhada com Cristo, mais cedo ou mais tarde, a gente vai perceber que na realidade se parece mais, muito mais, com o campo de batalha. Contra inimigos que, pessoalmente, são muito mais fortes do que nós. E que, se não contarmos com a ajuda e o poder de Deus, estamos perdidos. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai perceber essa realidade. Um versículo-chave na carta de Paulo aos Efésios se encontra lá em capítulo 3, versículo 8, que diz assim: a mim, o menor de todos os santos, Paulo está falando a respeito de si mesmo, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo está falando que ele foi chamado para anunciar o evangelho, e o evangelho aqui é anunciar o próprio Cristo aos gentios. Mas, ao anunciar o próprio Cristo aos gentios, o que Paulo está falando é que em Cristo, aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Senhor, aqueles que colocam a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus para a sua salvação, têm nele insondáveis riquezas, riquezas que são incalculáveis, riquezas que não conseguimos prescrutar completamente. Mas a que riquezas Paulo está falando quando diz que ele prega o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? São todas as riquezas que nós temos nele. Em Efésios capítulo 1, Paulo vai descrever, vai falar um pouco dessas riquezas, que muitas vezes nós não levamos em consideração. Parece que muitas vezes essa riqueza acaba passando despercebido do nosso coração e da nossa mente. Mas em Efésios 1, depois você pode voltar lá e ler, mas quando você lê Efésios 1, leia se apropriando e entendendo que tudo aquilo que Paulo está falando ali são riquezas que pertencem a todos aqueles que pertencem a Cristo, que estão em Cristo. Paulo vai falando que
Nós temos em Cristo a riqueza de sermos escolhidos por Deus. Nós temos em Cristo a riqueza de sermos chamados por Deus para sermos santos. É interessante que Paulo, muitas vezes nas suas cartas, fala com as igrejas, chamando os irmãos das igrejas aos santos, né? Especialmente a igreja de Corinto. Irmãos que estavam vivendo ali de uma forma, né, cometendo inúmeros erros, mas ainda assim, porque eram pessoas que estavam em Cristo, Paulo escreve a carta se referindo a eles, chamando assim: eu estou enviando essa carta aos santos que estão em Corinto. Em Cristo, nós temos a riqueza de termos sido chamados, predestinados, de termos uma vida com o propósito de glorificar a Deus, de demonstrar quem Deus é, como Ele é gracioso, como Ele é poderoso, como Ele é um Deus que salva. Nós temos a riqueza de termos sido adotados por Deus como seus filhos, fomos redimidos. Os nossos pecados, nós temos a riqueza de que em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados e diante de Deus, porque o sangue de Cristo Jesus pagou o preço do nosso pecado, diante de Deus os nossos pecados foram esquecidos. Não são considerados a respeito da nossa salvação. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E por incrível que pareça, e talvez, né, alguns teólogos têm medo de falar o que eu vou falar agora, mas não é para ter medo. Tem alguns teólogos que têm medo de falar assim: o sacrifício de Jesus já pagou o preço de todos os pecados que você cometeu daqui para trás, e também já pagou o preço de todos os pecados que você vai cometer na sua vida daqui para frente. Muita gente tem medo de falar isso, com medo de a pessoa falar: já que já pagou tudo, então pode pecar. Não. Alguém que teve os seus pecados pagos pelo sacrifício, pela morte de Cristo Jesus, não há de viver negligenciando o sacrifício de Cristo Jesus, pecando deliberadamente. Paulo vai falar isso nas suas cartas: já que é assim, então vamos pecar para que a graça de Deus fique mais evidente? Não, de modo nenhum. Nós somos chamados para viver como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas nós temos muitas riquezas em Cristo Jesus, a riqueza de termos sido justificados, de estarmos em paz com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1. A riqueza de que em Cristo não há mais acusação para nós. Em Cristo somos capacitados a viver na liberdade do Espírito, numa vida de santidade que agrada ao Senhor. Em Cristo somos unidos à igreja, para viver em comunhão e unidade. Estamos aqui. Em Cristo recebemos dons, diz Efésios, dons, ministérios, que nos capacitam a contribuir para que a igreja cresça, em maturidade cristã, para que eu e você cresçamos em santidade. A gente contribui um na vida do outro, porque em Cristo Deus nos derramou sobre nós dons, capacidades extraordinárias, não são talentos humanos, mas capacidades espirituais, que fazem com que eu e você sejamos uma bênção uns para os outros. Tudo isso nós temos em Cristo e muito mais. Muito mais. As riquezas que Paulo diz em Efésios são riquezas insondáveis. Insondáveis. Meu irmão, isso é algo tão fundamental para as nossas vidas, que em Efésios Paulo vai orar 2 vezes pela igreja, falando a respeito, na sua primeira oração, em Efésios capítulo 1, Paulo ora ali nos versículos 18 e 19, para que a igreja tenha consciência dessa riqueza. Versículo 18 e 19 diz assim: peço que Ele, Deus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos,
e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo ora para que a igreja saiba, tenha consciência, convicção de tudo aquilo que tem em Cristo, mas não apenas isso. Em Efésios capítulo 3, Paulo ora novamente pela igreja, mas não apenas para que a igreja tenha consciência daquilo que tem em Cristo, mas para que a igreja tome posse, se aproprie e aplique toda essa riqueza que tem em Cristo na sua vida. Essa é a realidade minha e sua. Eu não sei qual é o seu status social. O mundo divide a sociedade em status, né? Classe A, B, C, D, E, né? Eu não sei. Mas esse status espiritual, para Deus, cada um de nós estamos nesse mesmo status. Todos os que estão em Cristo têm essa riqueza extraordinária, insondável, incalculável. Essa é a nossa realidade. Agora, no entanto, a igreja de modo geral e cada crente de modo pessoal tem um adversário que busca tirar de nós essas coisas, ou pelo menos fazer com que nós não desfrutemos, nós não nos apropriemos, ou nós não saibamos, ou nos esqueçamos, ou desperdicemos tudo isso que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Nós temos um adversário, e diante dessa realidade, de tudo o que temos em Cristo, e de um adversário que tenta tirar de nós, ou fazer com que não desfrutemos dessa realidade, é que esse texto vem trazer orientações, exortações, que cada um de nós precisa seguir, para que possamos desfrutar de toda essa realidade, permanecermos firmes e vitoriosos por meio de Cristo Jesus. E a primeira atitude que eu e você precisamos tomar é reconhecer que o poder para vencer está em Cristo Jesus. O versículo 10 diz assim, vamos ler juntos? Efésios 6, 10. E isso, quanto ao mais, sejam no Senhor e na força do seu poder. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que o poder e a força que nós precisamos para lutar essa batalha, que é uma realidade de todos nós, quer queira ou quer não, o poder para lutar e vencer está em Cristo. Sejam fortalecidos no Senhor. A palavra Senhor, esse substantivo Senhor aqui em Efésios se refere a Cristo. Ele é o Senhor. E na força do seu poder, ou seja, a força, o poder pertencem a Cristo. Pertencem a Cristo. Sem Cristo, não há esperança de vitória contra as forças do mal que buscam destruir cada um de nós. Meu irmão, nós recebemos de Deus tantas bênçãos, tantas riquezas, mas não é na nossa força, não é na nossa capacidade que nós conseguimos permanecer firmes e vencer contra as investidas do inimigo. Paulo mesmo reconheceu essa necessidade em sua própria vida, e a gente consegue ver isso em alguns versículos. Eu destaquei aqui apenas dois exemplos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Vamos decorar Filipenses 4, 13? Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, Paulo diz assim, e para que eu não ficasse orgulhoso, Deus foi dando a Paulo, foi fazendo maravilhas na vida de Paulo. Mas para que eu não ficasse orgulhoso, Paulo diz, ou seja, para que eu não confiasse em mim mesmo, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não confiasse na minha própria força, para que eu não confiasse na minha própria capacidade,
com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O fraco aqui não é a autocomiseração, mas é um reconhecimento de que a nossa força está em Deus. De que a nossa capacidade para fazer o que Deus quer está em Deus. A nossa capacidade para exercer um ministério, apesar de talvez você ter muitos talentos, você ser uma pessoa, extraordinária nas suas capacidades, mas para fazer aquilo que Deus quer, a nossa força está em Deus. Para ser quem Deus te chamou para ser, a sua força está em Deus. Por maior capacidade que você tenha, por melhor status social que você desfrute, é em Deus. Então a primeira atitude que nós precisamos tomar é reconhecer que nessa batalha nós dependemos de Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Nós estamos numa cultura de superficialidade. Você entra numa rede social, talvez você tenha... quem aqui tem 300 seguidores em alguma rede social? Levanta a mão assim para mim. Alguém tem mais de 300? Levantou alguns jovens aí, hein? 300. Famoso, hein? Alguém tem 500? Levanta a mão assim. Amigos no Facebook. 300 amigos no Facebook, amigos. Não é assim? Já viu? Você fala assim, você conhece o fulano de tal? Conheço, mas só sabe o nome. 1.500 amigos no Facebook. Nunca compartilhou um momento de uma conversa franca, de uma exortação de um amigo que chega e fala real assim, com amor, e ajusta os seus pensamentos. Uma cultura de superficialidade, mas nós não podemos ter um relacionamento com Cristo assim. Com Cristo nós precisamos ter um relacionamento profundo, concreto, real. Muitas vezes nós precisamos, meu irmão, não sei se essa é a sua condição agora, você já ouviu falar de Jesus, você gosta de Jesus, você acha Jesus um personagem legal da Bíblia, um homem legal que esteve aqui na história, mas um relacionamento profundo, real com Cristo, nos faz ir além de admirar Jesus e nos faz nos render. Porque quando nós temos um relacionamento real e profundo com Cristo, nós reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador das nossas vidas, que a nossa alma precisa dEle. E se desejamos vencer a batalha, porque o diabo ele não quer destruir só a igreja. O diabo ele quer destruir qualquer ser humano. Qualquer ser humano, esteja ele com o seu nome na igreja ou não. Se você quer proteção, se você quer vencer essa batalha, você precisa estar em Cristo Jesus. Em segundo lugar, é necessário lançar mão de todas
as armas espirituais que Deus dá. Versículo 11 diz assim do texto que lemos: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meu irmão, saber que Cristo é infinitamente poderoso, né? Eu lembro muito bem, certa vez o presbítero André estava pregando aqui, parece às vezes que nessa batalha espiritual, o diabo e Deus estão assim num ringue e a briga é párea entre o diabo e Deus. Não, não é. Não é. Deus é infinitamente superior, o diabo é um ser criado por Deus. Deus é infinitamente superior, não há do que se comparar. Mas a questão é que eu e você, precisamos nos vestir com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E saber que Cristo é infinitamente mais poderoso do que ele, não é suficiente. Só saber, eu sei que Deus é mais poderoso. Não é suficiente. Saber que ele é mais poderoso é importante. Mas esse saber que Deus é mais poderoso, infinitamente mais, deve nos levar a nos revestir, a lançar mão de tudo aquilo que esse Deus, que é infinitamente mais poderoso, nos dá. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. O poder de Cristo não nos isenta da nossa responsabilidade de lançar mão das armas que Ele nos dá. É interessante que o texto diz que a armadura é de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Mas quem tem que se revestir somos nós. Aqui o verbo é um imperativo e não é na voz passiva. É vocês mesmos, é cada um de nós mesmos. Deus já deu, a armadura está pronta, lance mão. Deus já deu as armas, né? Está pronto, Ele é poderoso. Agora, levante e haja. É isso. Né? A Bíblia ela vai descrevendo algumas estratégias que o inimigo usa para tentar destruir o povo de Deus. Né? A gente vê em Gênesis que Satanás ele é um enganador, ele é aquele que mistura mentira com verdade para parecer que o que ele diz é plausível, tem lógica. Tem lógica. Né? A gente vê ele tentando fazer isso, inclusive com Jesus, que ele cita ali um texto tentando orientar Jesus, já que és filho de Deus, né? Lança-te daqui porque o Pai ele vai enviar anjos, dará ordens ao teu respeito para que te guardem, não vai acontecer nada de mal com você. O diabo ele mistura mentira e verdade para tentar distorcer, fazer com que o que ele diz é verdade e desorientar o povo de Deus. A palavra de Deus diz também que ele se disfarça como um anjo de luz e também faz com que as pessoas sob o seu domínio façam o mesmo. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. Eu vou ler o 13 e a igreja o 14. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo. A igreja. Vamos ler o 15 juntos? Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Ah, meu irmão, como isso é atual. Quanta gente com uma Bíblia na mão, com uma roupa bonita, falando como se estivesse trazendo orientação para a igreja, como se fosse a própria palavra de Deus, mas distorcendo as verdades. A gente precisa ficar atento a essa realidade que se multiplica, especialmente no nosso país. É por isso que a palavra de Deus vem nos orientar, falando que nós precisamos nos revestir da armadura completa para permanecer de pé. Os méritos próprios, a nossa força, a nossa capacidade mental humana não são suficientes, mas a armadura que Deus dá é. É por isso que
diante dessa realidade, desses ataques, né, dessas estratégias que o diabo usa, né? Paulo chama de ciladas do diabo, que são inúmeras, não são só essas que eu citei aqui. É por isso que é urgente. A palavra de Deus no versículos 12 e 13 vai dizer assim: por que é urgente cada um de nós se revestir da armadura de Deus? Porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A igreja, o 13. Irmão, a nossa luta, às vezes a gente confunde as coisas. Parece que a nossa luta é contra homens poderosos. Não. Não são. A nossa luta não é. A nossa luta, diz a palavra de Deus, é contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E quando Paulo diz assim, por isso no versículo 13, por isso peguem toda a armadura, ele está falando assim incisivamente. Faça isso imediatamente, né? Não deixe que o inimigo pegue você desprevenido na batalha. Prepare-se, pegue imediatamente a armadura, não perca tempo, para que nos dias de provas duras, nos dias de batalhas mais críticas, porque às vezes parece que a batalha dá uma pacificada, mas é só uma aparência. É só para a gente se distrair e o inimigo tentar pegar a gente no contrapé. Mas a palavra de Deus vem falar, olha, não se distraia, pegue, permaneça firme, permaneça inabalável, tomando posse, se revestindo na armadura. E Paulo ele vai usar como referência, né, a armadura de um soldado romano. Ele usa um termo aqui no grego que se refere à armadura completa do soldado. Armadura completa, né? Ele usa aqui alguns elementos também do Antigo Testamento, algumas referências, especialmente ali de Isaías, mas Paulo vem falar de uma armadura completa. E ele começa a descrever essa armadura, né, do que nós precisamos nos revestir. E o primeiro elemento, a primeira peça dessa armadura que eu e você precisamos nos revestir, se encontra ali no versículo 14, que diz, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Cingindo-se é colocar o cinto. E quando o soldado romano ia colocar a armadura, o cinto era o primeiro. Era o primeiro. Porque no cinto se prendiam outras partes da armadura. O cinto dava firmeza para o corpo. O cinto fazia o corpo ficar firme, né, para ajudar na movimentação. Era algo de fundamental importância. Mas na batalha espiritual também. A verdade, né, ele está falando para cada crente se cingir da verdade. A verdade é algo que é uma qualidade básica e fundamental para alguém que se encontra em uma batalha espiritual, né? Para cada crente, é ela que desfaz os enganos do inimigo. É ela. Uma vida cristã vitoriosa requer necessariamente verdade. Eu vou repetir. Uma vida cristã vitoriosa requer necessariamente verdade. Não há a possibilidade de uma vida cristã vitoriosa baseada em hipocrisia. Não há a possibilidade de uma vida cristã vitoriosa baseada em aparências. Uma vida cristã vitoriosa não está baseada em ter um nome inscrito no rol de membros da igreja e viver uma vida totalmente descomprometida com o Senhor lá fora. Não há possibilidade de uma vida cristã vitoriosa assim.
A palavra de Deus em Salmo de número 51, versículo 6, diz assim: eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O nosso Deus, Ele se agrada com verdade, de uma vida íntegra. Nós precisamos nos revestir de integridade, se queremos uma vida cristã vitoriosa. Se queremos viver com a autoridade que Deus nos deu para proclamar a verdade, a palavra do Senhor. Paulo fala a respeito da couraça da justiça. A couraça era uma parte da armadura, eram duas partes, né? Que vestia o soldado à frente e atrás, do pescoço até a coxa. Frente e trás, né? E espiritualmente, Paulo está se referindo aqui à justificação que nós temos em Cristo Jesus e a vida santa que o acompanha. Justificação e santificação andam de mãos dadas. Não há possibilidade de alguém que foi justificado por Cristo não andar em santificação. Se alguém diz que foi justificado, mas anda deliberadamente, né? E impenitentemente em pecado, continuamente em pecado, há de se pensar a respeito da justificação em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Meu irmão, minha irmã, a couraça era a defesa, né, para proteger. Agora, que defesa nós temos contra as acusações de Satanás se nós não vivermos de modo digno da nossa vocação? Que defesa temos se a nossa vida não está compatível com a realidade que fomos inseridos por Cristo Jesus? Que segurança temos da nossa salvação se não vivermos como salvos? Como ter certeza que fomos justificados se os frutos do nosso viver não estão alinhados com essa realidade? A questão que Paulo está falando aqui é justamente a respeito desse viver ético, desse viver moral, que não tem a ver com um moralismo religioso, mas tem a ver com um viver de alguém que foi tirado do império das trevas e foi levado para o reino do Senhor, para o reino de Deus. No entanto, quando o crente testemunha fielmente, aí sim, nós temos segurança, ficamos tranquilos, outras pessoas são alcançadas, o reino de Deus avança, o inimigo é vencido. É necessário que nossas vidas sejam revestidas dessa ética, desses princípios, desses valores morais do reino de Deus, se não queremos ser pegos de surpresa na batalha. Paulo fala a respeito do calçado do evangelho da paz. Os soldados romanos usavam sandálias que tinham cravos embaixo. Aqueles cravos serviam para eles fixarem os pés no chão, não sair do lugar se fossem ali, sofressem algum impacto. Eles serviam também para que eles avançassem rapidamente e pegassem muitas vezes o inimigo de surpresa. Quando o inimigo achava que faltava tempo para eles chegarem, estava lá o exército romano pegando o inimigo de surpresa. Espiritualmente falando, o evangelho, Jesus Cristo, é que firma os nossos pés e nos encoraja para a batalha. Porque no evangelho nós temos uma garantia. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho, ele faz com que os nossos pés se firmem. Não, se eu estivermos firmados no evangelho, na realidade que fomos justificados por Cristo, nós estamos seguros, os nossos pés não resvalam. E muitas vezes
somos encorajados a pregar continuamente, né? A pregar o evangelho, a alcançar os outros, e quando o inimigo pensa que ainda tem tempo para agir na vida de alguém, Deus dá a sabedoria para o filho dele, para ele anunciar a palavra e saquear o império das trevas e povoar o reino de Deus. Calçados com a preparação do evangelho da paz, né? A palavra de Deus vai falar a respeito do escudo da fé. O escudo da fé era grande, né? Os soldados se protegiam atrás deles. Era possível que vários soldados juntassem os escudos e formassem uma parede de proteção e avançassem contra o exército inimigo, né? Faziam ali uma estratégia em que os escudos eram reunidos, né? Isso vem falar que eu e você não estamos sozinhos na batalha. A fé aqui não se refere à fé salvadora, mas à fé nas promessas de Deus, né? O inimigo ele vem lançar as suas flechas, os seus dardos inflamados, tentando lançar medo, dúvida, insegurança, tribulação, colocar no nosso coração vaidade, inveja, soberba, orgulho nos nossos corações. Mas o escudo da fé coloca a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa força única e exclusivamente em Deus. E pela fé nas promessas de Deus, eu e você somos habilitados a apagar, a destruir todos, o texto diz, todos os dardos inflamados de Satanás. Lembra? Enquanto Jairo foi ao encontro de Jesus, pede o auxílio de Jesus. Jesus acompanha Jairo. Jairo espera Jesus fazer um milagre na mulher do fluxo de sangue no caminho. E quando está chegando à sua casa ali, esperançoso, vem uma flecha. E alguém diz assim para Jairo: já era, você perdeu. Desista, não incomode mais o mestre. A sua filha morreu. Você lembra qual foi a palavra de Jesus para Jairo? Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, Lucas capítulo 8, versículo 50. Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. A fé apaga os dardos inflamados de Satanás. Todas as mentiras, todas as tribulações, todo medo é apagado quando nossa fé é colocada no Senhor. A palavra de Deus vai falar sobre o capacete da salvação, aquele que protege a cabeça, né? E é interessante que o capacete não era em geral o soldado que colocava, mas era o oficial que pegava o capacete e colocava no soldado. O soldado recebia o capacete. Assim, né, a salvação, ela é distribuída por Deus e nós a aceitamos, né? Assim como o capacete era distribuído pelo oficial, a salvação é dada por Deus gratuitamente. E se queremos permanecer protegidos contra Satanás, precisamos aceitar a salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. No entanto, além de receber a salvação, nós precisamos desenvolver a nossa fé. A palavra de Deus diz assim: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 e 18. E por último, o versículo 17 diz assim, a parte B: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada que Paulo se refere aqui, ele está dizendo, é palavra, né? É palavra. Lá no exército romano, os soldados tinham uma espada menor, que era a espada
para o combate corpo a corpo, mais rápida. Ele usava para se defender e para atacar. Era com ela que eles entravam muitas vezes nas linhas inimigas para acabar com a batalha e desfrutar da vitória. Era com ela. Hebreus capítulo 4, versículo 12, compara a palavra de Deus com uma espada afiada. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Pedro, em determinado momento, pegou a espada física e cortou a orelha de um homem. Jesus foi lá e colocou no lugar. Não era esse o poder que Deus estava dando para Pedro. Pouco tempo depois, Pedro pôde perceber que a espada do Espírito é muito mais poderosa. Em Atos 2, Pedro desembainha a espada. Essa espada. E ele começa a pregar. E ele começa a anunciar e a falar de Jesus. Ele invade o território inimigo com a palavra de Deus. Diz Atos 2, que enquanto Pedro pregava, aqueles homens tiveram seus corações compungidos. No versículo 37 diz assim: quando ouviram isso, a pregação, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? E eles disseram: arrependam-se, sejam batizados. E mais de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O reino das trevas foi saqueado e o reino de Deus avançou. Nós somos chamados para usar a espada do Espírito também, a desembainhar. Desembainhar a espada é obedecer, é guardá-la no coração, é anunciá-la ao mundo que não conhece a Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, nós começamos falando nessa palavra que em Cristo nós temos insondáveis riquezas, mas que há um inimigo que tenta tirar de nós tudo aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Deus já te deu, nos deu tudo, as riquezas e as armas. Agora, a responsabilidade é nossa, de tomar posse de tudo aquilo que Deus nos deu, das riquezas e das armas, para permanecermos firmes até o fim. Faça isso e desfrute e se aproprie de tudo aquilo que Deus já conquistou por você por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário.